Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos para a palavra de Deus agora, meus irmãos. Matéria nova, pastor Michael nunca pregou essa mensagem, primeira vez que vou pregar sobre ela. Eu quero que você vá abrindo, por gentileza, agora a sua Bíblia Sagrada, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos meditar, meus irmãos? Diz assim, é muito forte essa mensagem, tá, pessoal? Muito forte, vai impactar no mais íntimo do seu coração. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram em Cristo, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Estava rolando um papo lá nos Tessalonicenses, que eles até acreditavam na ressurreição, mas não acreditavam na ressurreição do corpo, né? Acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas que nós não iríamos ressuscitar, que os crentes não iriam ressuscitar. Aí o apóstolo Paulo foi lá e explicou para eles: mas que papo é esse que estão conversando entre vocês aí? Porque eles estavam começando a se entristecer, que eles acreditavam que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido, mas que não iria acontecer isso com os cristãos. Então eles estavam, quando alguém morria, em vez de eles se alegrarem que a pessoa futuramente ressuscitaria junto com Cristo, nada, eles estavam na verdade tristes, por causa que eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não na ressurreição dos cristãos. Mas o que me chama a atenção aqui é que veio uma desesperança no finalzinho do versículo que diz, que não tem, o que diz aí, pessoal? Esperança. E você sabe que tem muita gente assim sobre a face da terra, parecida com o pessoal de Tessalônica. Porque se você vai perguntar para muitas pessoas o que acontece depois da morte, tem pessoas que você pergunta: o que vai acontecer depois da morte para você, né? Não pela Bíblia, mas para você, o que vai acontecer? Sabe que a pessoa diz? Nada, eu vou morrer, vou ser jogado aí em qualquer lugar e acabou tudo. Tem outras pessoas que, se você for perguntar o que vai acontecer com você depois da morte, repito, não baseado na Bíblia, mas baseado no que as pessoas falam, pensam, e até invenção da cabeça de muita gente aí. Mas o que vai acontecer com você? Não, eu vou para o purgatório. Mas o que é o purgatório? O purgatório é um lugar que você vai passar um sofrimento muito grande até se purificar por longos anos, sofrendo, para depois você ir para o céu. Tem outros lugares que você vai perguntar: o que acontece depois da morte para você? A pessoa diz, né? Eu vou desencarnar. Isso não está na Bíblia, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que as pessoas inventam. Eu vou desencarnar e depois eu vou reencarnar, e assim vai ser para sempre, desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando. Então nessa vida eu vim como gente, na outra eu venho como macaco, na outra como um gafanhoto. O gafanhoto, eu fui um bom gafanhoto, vou vir numa pessoa, aí eu fui uma pessoa mal, vou voltar numa vaca. Não dê risada, isso aqui é o que na verdade as pessoas pensam sobre o que eu estou falando com você. As pessoas, cada um, então um diz que morreu, o outro fala que vai para o purgatório, o outro fala que vai ficar vindo e voltando, reencarnando, desencarna e reencarna, e vai ser assim. E aí você vê, então as pessoas, elas têm uma desesperança acerca disso, e estava entrando esse fermento dentro lá dos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo fala um negócio fortíssimo no próximo versículo, que ele diz assim, porque se cremos, atenção, se cremos que Jesus morreu, e o que diz agora? Ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com Ele. Essa é a fé bíblica.
A fé bíblica, a fé da palavra de Deus. E até ele fala no 15, ele diz assim, ó: dizemos, pois isto, leia comigo, bem alto comigo, não escutei, pela palavra do Senhor. Se você voltar um pouquinho agora aqui atrás, por gentileza, sobre essa questão da palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Porque há uma diferença entre o que as pessoas falam, do que essas teorias malucas as pessoas falam sobre reencarnação, encarnação, e o que a Bíblia Sagrada fala sobre a ressurreição de Cristo. Ele diz assim claramente, 1 Coríntios 15, versículo 2, diz assim, ó: pelo que também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, que se não creres, se não é que crestes em vão. Versículo 3, escuta: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, vamos comigo, que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo, mas pastor, aonde que está isso no Antigo Testamento? Porque Paulo estava fazendo o Novo Testamento, ele estava escrevendo o Novo Testamento. Aonde que tem isso aqui na Bíblia Sagrada? E onde que Jesus morreu por nossos pecados e que Jesus ressuscitou? Você conhece, está lá em Isaías 53, pessoal. Foi profetizado isso. Foi profetizado que o Messias verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas ele diz não só sobre a entrega de Jesus e o porquê que Jesus iria até a cruz do Calvário. Não, no próximo versículo ele diz assim no 4, ó: e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a morte estava profetizada ou pré-meditada nas Escrituras, e a ressurreição também. Duvido, pastor, o senhor encontrar no Antigo Testamento um texto que fale que Jesus ia morrer ao terceiro dia ressuscitar. Duvida? Você duvida que eu ache? Oséias 6, versículo 1 e 2, vamos ver se está segundo as Escrituras. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Nada a ver, pastor. Lê comigo agora o próximo versículo, vai, todo mundo. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Tudo o que está na Bíblia sobre a morte já tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Sobre a ressurreição de Jesus já tinha profetizado. E até mesmo, atenção, até mesmo sobre o corpo de Jesus não entrar em decomposição. Que isso, pastor? O senhor está maluco? Isso está na Bíblia Sagrada? Tá? Na Bíblia Sagrada está registrado que o próprio corpo de Jesus não entraria em decomposição depois da morte. Você lembra que Lázaro, não sei se você recorda que Lázaro, a Bíblia Sagrada nos conta que quando Jesus vai até o Lázaro para ressuscitar o Lázaro, você vê que ele já estava 4 dias e já estava cheirando mal, ele tinha entrado em decomposição. Quem lembra que Jesus falou, né? A Marta nem queria puxar a pedra do sepulcro, porque ele estava em decomposição. Mas a Bíblia Sagrada fala, deixa eu abrir aqui para você, eu acredito que esse aqui eu não cheguei a marcar, mas eu estava estudando ontem, o Salmo 19, deixa eu ver se é o 19 ou o 16. O Salmo, né? É Salmo 16, olha só o que diz o versículo 9 e o 10, sobre profetizado ou premeditado, que Jesus, olha que forte que diz aqui, que Jesus não ia nem decompor o corpo dele, ó. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também, escuta essa, também a minha carne repousará segura. O corpo de Jesus, desde sexta-feira até domingo, não entrou em decomposição. E olha só o que diz o versículo 10, ó: pois não deixará a minha alma no inferno. Ou seja, Jesus foi até o inferno e derrotou os principados e as potestades, mas não ficou lá, ó. Pois não deixarás a minha alma no inferno, e atenção, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Como que Jesus apareceu para as pessoas depois? Como que ele apareceu? Ele apareceu assim: ai pessoal, eu estou mal. Ele foi assim, ele apareceu? Não, ele apareceu, ele deixou de propósito só as marcas do lado e as marcas nas mãos, mas ele apareceu ressurreto.
É isso que eu quero te mostrar, que tudo que está na Bíblia Sagrada não é uma coisa para a gente ter incerteza, ou para a gente perder esperança. Pelo contrário, é para a gente ter esperança. Você está entendendo isso? Porque as pessoas dizendo, mas eu não sei se nós vamos ressuscitar. Claro que vai, pessoal. E volta para lá. Deu para entender isso aqui, pessoal? Então, por isso que o apóstolo Paulo está falando, não só aos Tessalonicenses, mas também com o pessoal de Corinto. É tudo segundo as Escrituras. É segundo a palavra, é segundo o que foi profetizado, não é uma invenção da nossa cabeça. Tudo que está acontecendo no Novo Testamento, tudo que acontece, nada mais é do que a finalização do que foi profetizado já no Antigo. A morte, a ressurreição, a questão do corpo de Jesus não ficar no inferno, o corpo dele não ver corrupção, o corpo dele ser guardado em segurança, tudo. E olha, volta lá agora que é mais forte ainda agora, vamos lá. 1 Tessalonicenses, onde nós estamos, capítulo 4, versículo 13 em diante. Agora você vai gostar. Quem está gostando, dá uma glória a Deus aí. Olha só o que diz então. Então, não querendo, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Tem muita gente que é ignorante, mano. Tem muita gente que não tem entendimento, não tem interpretação do que vai acontecer pós-morte. A pessoa ela fica ignorante. Quando a pessoa é ignorante, ela perde a esperança, irmão. Tem gente, como eu disse, a pessoa está fazendo um monte de coisa errada na vida aí, porque ela está dizendo assim, não, morreu. Ou a pessoa diz, não, eu vou continuar vivendo uma vida torta, porque depois eu vou para o purgatório. Ou tem gente que está dizendo, quer saber, eu vou viver assim, desse jeito mesmo, sabe por quê? Porque depois eu vou reencarnar, se eu for ruim, eu vou reencarnar depois num macaco. E as pessoas têm esses pensamentos, irmão. Mas eu estou te falando hoje segundo as Escrituras Sagradas, e disso mais agora, não queremos que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais, você não fique triste, como os demais, que não têm mais esperança, perderam a esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele, dá um aleluia. Então não fique nem triste, nem desesperançado, porque quando a pessoa que morrer em Cristo, Ele vai trazer junto com Ele de novamente. E tem mais, olha que forte, ó. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. O que Ele diz? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Pastor, o que significa isso? Deixa eu falar para você primeiro sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser o ato mais glorioso que vai existir no universo. Olha para mim aqui, irmão. Vai ser o ato mais glorioso que vai existir no universo, a volta de Jesus. Por quê, pastor? Primeiro porque vai ser uma coisa extremamente audível. Todo mundo vai ouvir. Lê o próximo versículo como vai ser audível, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido é barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vai ser uma coisa, um barulho, irmão, que todo mundo vai escutar. Vai ser uma coisa extremamente audível. O universo vai ouvir essa trombeta tocando, esse alarido, essa voz de arcanjo. Não é de anjo, é de arcanjo, é algo acima. Mas não é só isso. Abre em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1,7 diz que além de audível vai ser visível. A Bíblia diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Então, além de ser uma coisa que vai ser extremamente estrondosa, barulhenta, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai ser uma coisa extremamente visível. Todo olho verá. Não interessa, pastor, mas no Japão eles estão de madrugada, nós estamos aqui durante o dia. Não interessa. Diz que toda a tribo vai ver, todas as pessoas vão enxergar. E a Bíblia Sagrada fala que até mesmo aquelas pessoas que o transpassaram, todo mundo vai ver. Até as pessoas que se levantaram contra Cristo, todo mundo vai enxergar. Então o que eu aprendo com a vinda de Jesus? Por isso que é bom você acreditar na ressurreição, hein? Por isso que é bom você acreditar que Jesus não só morreu, mas ressuscitou, porque você vai ressuscitar junto com Ele. Esquece essa bobageira, meu irmão, de morrer e deu.
Esquece essa bobageira de purgatório, de reencarnação. Esquece isso que não está na Bíblia. Acredite, como eu estou falando você, na ressurreição, porque a vinda de Jesus, a volta dele, vai ser audível, vai ser visível e diga comigo, vai ser repentina. Vai ser repentina. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Extremamente repentina. Diz assim, ó: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todo mundo vai morrer, irmão. Tem gente que vai presenciar esse barulho, tem gente que vai presenciar com os olhos Jesus voltando. Irmão, e o jeito que está aí fora pode ser na nossa época, hein, irmão? Pode ser que alguns de nós que estamos aqui dentro, de repente os mais novos, possam presenciar isso aqui que eu estou falando. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E olha o que diz o 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, plá! No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, começou a tocar a trombeta, num piscar de olhos, seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Quem são os mortos? Aqueles que morreram em Cristo, e as pessoas também que não morreram em Cristo, e soará, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos, o que diz aí a Bíblia Sagrada? Transformados. E aí as pessoas, elas têm uma dúvida tremenda nesse negócio. Pastor, eu vou ser transformado. Quando eu for transformado, eu vou ficar um ET, porque vai ficar só um espírito, um vultinho? Não. Esse corpo, vamos dizer que eu morri antes da volta de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele voltar, eu vou ressuscitar. Quando eu ressuscitar, o meu corpo vai estar em decomposição. Se você for hoje no túmulo de qualquer pessoa, está uma caveira. Está lá a caveira. Tem gente que nem caveira mais está, só pó. Mas a Bíblia Sagrada, olha que forte que ela fala. Diz que nós vamos ser transformados em incorruptível em incorruptível. Então escuta só. Não vai ser mais com essa carne, mas a forma da carne. Você vai entender agora, você vai conseguir compreender. Está vendo a minha forma aqui? Está vendo a minha forma? Tá. Olha para a forma do teu irmão que está do teu lado. Está vendo a forma dele? Então o que acontece? Essa forma vai continuar, só que não na carne física, mas isso vai ser, diga comigo em voz alta, transformado. Então, é aquela coisa, só que agora a gente não vai mais ficar doente, não vai mais ter dor, não vai mais ter isso, porque essa carne, ela vai se transformar de corruptível em incorruptível. Ai, pastor, eu vou ficar com essa carne a eternidade. Exatamente. Nós vamos se conhecer. Nós vamos conseguir se conhecer. Você está conseguindo compreender? A gente vai conseguir se conhecer. Só que vai ser uma nova forma. Seremos transformados. Até ele diz no próximo versículo 53, ele diz assim, ó: porque convém, é necessário isto, que o corruptível se revista em incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista. Tá, mas vai mudar alguma coisa? Não, só vai ser transformado para mortal, para imortal, mas a forma vai continuar. As pessoas uma vez me perguntaram isso também: pastor, será que a gente vai ser diferente? Não, a Bíblia diz que Deus criou a gente à imagem e à semelhança dele. Então Deus tem olho, Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem braço, Deus tem perna. Você tem que entender que a gente foi criado semelhante a ele, imagem e semelhança. Então, quando nós formos transformados, essa imagem, essa semelhança não vai mudar. Tanto é que quando Jesus ele aparece em Apocalipse, a Bíblia Sagrada diz que ele tem cabelo branco. Os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia Sagrada diz que da boca dele sai uma espada afiada. A língua é como se fosse uma espada afiada. Os seus pés são como latão reluzente, como ouro refinado. E você vê, e na sua coxa tem isso, e nos seus braços e tal. Então tem forma, vai ter forma. Nós vamos conseguir nos reconhecer. Claro, quem ir para lá, né? Quem ir para lá, porque nem todo mundo vai para lá. Por isso que eu estou te falando, não é uma brincadeira que eu estou pregando. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer já já. Então, além de ser a volta de Jesus, além de ela ser audível, visível, repentina, diga comigo, inesperada.
inesperada. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como é que ele virá? Como um ladrão de noite. O ladrão, ele liga para você e diz assim, viu, vou te assaltar segunda-feira às 3 horas da tarde. O ladrão liga para você saber qual é a hora que vai ser? Não, o ladrão aparece do nada. E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que o que está afastando as pessoas nesses últimos dias de Deus não é as coisas ruins, não são os pecados, não são as doenças. Pelo contrário, as doenças e muitas vezes os pecados, eles atraem as pessoas para mais perto de Deus. Mas eu anotei lá em Lucas 17, versículo 26 ao 30, o que vai afastar as pessoas de Deus? Porque diz assim, ó: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Mas como é que aconteceu nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. O que ele está falando? Que o pessoal não estava esperando. A sociedade estava andando normalmente, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que veio o dilúvio. É como se ninguém tivesse esperando. É uma coisa inesperada, é uma coisa repentina, é uma coisa de uma hora para outra acontece. E a gente tem que estar preparado. E teve gente que não se preparou. O pessoal na época de Noé vivia numa prostituição brava, prostituição pesada, violência. E a Bíblia diz mais no versículo 28, como também a mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Só que o pessoal não estava nem aí para Deus, irmão. Eles estavam lá em Sodoma e Gomorra, no homossexualismo depravado. Homossexualismo, lesbianismo, zoofilia, fazendo coisa com animal. E estava uma prosperidade tremenda, prosperando e a sociedade andando. Olha o que diz o versículo 29, vai: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Olha o que ele diz no 30, ó: assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você está escutando o que eu estou falando, não? Você não brinca, irmão, você não brinca. Você não pode ficar brincando com essas coisas. A Bíblia Sagrada, ela é muito séria nisso. Você tem que garantir a sua ressurreição. Você tem que garantir a sua ida junto com Cristo. E olha só que coisa séria agora. Então, vamos lá, fala comigo: audível, visível, repentina, inesperada. E agora fala essa palavra comigo: inescapável. Não escutei. Inescapável, se segura nisso aqui agora. Apocalipse 6, versículo 14 ao 17. Não vai ter como escapar da volta de Jesus. Não tem como escapar. E eu provo isso para você que não tem como escapar. Olha só o que diz: e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você pensa num negócio assim, ó, que está olha o pessoal aqui, ó. Você imagina aquele rolo que está aberto, solta e o rolo faz assim, ó, ele volta. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e as ilhas, elas foram removidos do seu lugar. E agora olha o 15, ó: e os reis da terra, os grandes são pessoas conhecidas de sucesso, e os ricos, e os tribunos, governadores, e os poderosos, pessoas de grande capacidade financeira, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, e diz mais ainda, e diziam os montes e os rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira de quem, meu irmão? Do Cordeiro. Irmão, o pessoal mais conhecido da mídia que você conhece hoje, aquele teu vizinho mais rico, não vai conseguir escapar. Governador não vai conseguir escapar. Prefeito também não. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Além de todo olho ver, todo ouvido vai escutar. Vai ser uma coisa repentina. As pessoas estão vivendo na sua riqueza, estão vivendo na sua fama, estão vivendo muitas vezes como livres, outros como escravos. Todos, reis, governadores, tribunos, os grandes, os poderosos, ninguém vai escapar desse dia. Vai ser um dia que não tem pessoa que vai escapar. E o negócio vai ser tão terrível que as pessoas vão pedir para as coisas caírem na cabeça delas.
Elas vão tentar se escapar, mas não vai conseguir se escapar dentro de uma caverna, dentro de um buraco. Não, pastor, eu fiz um buraco na terra, vou lá embaixo. Lá você vai escutar também. Lá você vai enxergar também. É assim que vai funcionar. Diga aleluia. Vocês estão meio assustados, irmão? Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Então tá na hora de a gente começar a estudar mais. Porque tudo que eu estou pregando, isso aqui vai acontecer. E eu não estou brincando. E está mais perto do que você possa imaginar. E agora não vai mais interessar o quanto de dinheiro você tem. Agora não vai mais interessar o teu cargo, a posição que você tem. Agora não vai mais interessar se você comprou um carro da Toyota ou da BMW. Não vai interessar quanto dinheiro você tem na tua conta. Não vai interessar se a mulher vai estar grávida ou não vai estar grávida. Não vai interessar mais nada. Só se você acreditou na ressurreição ou não. Só isso. Só se você aceitou Jesus e se batizou nas águas. Só se você aceitou. Só isso que vai interessar. Mais nada. Volta lá para Tessalonicenses onde nós estamos. Que as pessoas pensam que a ressurreição de Jesus, que bonitinho. Bonitinho, irmão? Bonitinho para quem vai ser salvo, irmão. E quem não vai ser salvo? Você imagina a desgraça que vai ser. As pessoas vão ficar totalmente desesperadas, irmão. Totalmente. Você sabe o que é isso? Você acha que o Covid deu desesperança nas pessoas? Você acha que as pessoas ficaram desesperadas com o Covid? Ficaram ou não ficaram? Você imagina a volta de Jesus. Você imagina a volta de Jesus. Pensa num negócio que as pessoas vão ficar desesperadas. Pensa nas notícias que vai ser. Pensa naqueles que ficaram para trás. Pensa naqueles que ficaram para trás. Pensa naqueles que não subiram com o mestre, que escutaram tudo, que viram tudo, que participaram de tudo, mas não tiveram a parte. E agora você quer ver uma coisa pior ainda? E as pessoas que estavam dentro da igreja não se converteram. Porque as pessoas lá fora vão dizer: ué, o que aconteceu? Será que eles foram para o purgatório? Porque lá fora eles não vão entender. Mas e quem está dentro da igreja? E que vivia escutando pregação? E que vivia escutando mensagem? E que escutava lá o pastor Barbudinho, o pastor Michael pregando? E aí, irmão? Pensa um negócio desse. Você tem se preparado para esse dia? Porque a Bíblia Sagrada diz aqui, voltando lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Ai, pastor, não prega mais. Deixa eu pregar mais um pouco. Olha o que diz, ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Atenção, o 16. Porque o mesmo Senhor descerá o céu com alarido, ou seja, aquele que subiu também vai descer. E olha que coisa interessante, por que eu creio tanto que a gente vai conseguir se enxergar? Tipo assim, eu vou conhecer a Catiane, eu vou conhecer os irmãos, eu vou conhecer os obreiros, porque quando Jesus, ele ressuscita, deu para reconhecer ele ou não deu? Não deu para reconhecer Jesus? Deu ou não deu? Deu para reconhecer. Deu para reconhecer. Tá, pastor, mas ele estava com esse corpo? Mais ou menos. Você vê que é mais ou menos, porque você vai notar que transformou alguma coisa mudou. A fisionomia não, mas algo mudou que eu vou te mostrar agora o que mudou. Olha o que diz a Bíblia Sagrada agora aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você fale em voz alta comigo assim, ó. Haverá ressurreição. A morte não terá a última palavra. E diga: a morte não é o nosso último endereço. A morte não vai ser o meu último endereço, nem o seu último endereço. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem primeiro vai ressuscitar foi uma pessoa que teve uma vida santa. O primeiro que vai ressuscitar foi o que morreu em Cristo, que praticou a palavra, que viveu no Evangelho. Então a morte não vai ter a última palavra. Por quê? Vai para 1 Coríntios capítulo 15 de novo. 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 53, onde eu parei. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista em incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade.
E olha que bonito que vem agora. E quando isto que é corruptível se revestir em corruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Vamos lá? Tragada foi a morte na vitória. O que foi a vitória? A crucificação ou a ressurreição? A ressurreição é a nossa vitória. A vitória não é a crucificação. A sexta-feira da paixão é o início. A vitória foi quando Jesus venceu a morte, para mostrar para mim e para você que a morte não vai ter a última palavra. Você está impressionado que o STF bateu o martelo e agora a igreja pode ficar aberta. Você imagina nesse dia, a morte não vai ter a palavra. A morte, pessoal, não vai ter domínio sobre quem é crente. Nós não vamos experimentar a segunda morte. Você não vai experimentar ir para o inferno. Olha como é importante isso. E eu estou falando, irmão, além de carro, casa, cura, pandemia, eu estou falando uma coisa muito mais alta do que isso hoje. Eu estou falando de ressurreição. Eu estou falando sobre ressuscitar. E você de repente não leva muito a sério porque você não morreu ainda. Mas vai morrer. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa igreja vai, o que quer? Morrer. Ou pelo menos experimentar a volta de Jesus. Isso vai acontecer. Ou a morte, ou você presenciar audivelmente, visivelmente a volta de Cristo. E você está preparado para isso? Porque a Bíblia diz claramente, tragada foi a morte na vitória. 55. Onde está a morte, o teu aguilhão, que espetava a gente? Aguilhão é como se fosse um arpão que tem uma ponta no fim que crava. Aonde está a morte? Dá a entender, irmão, de vez em quando, que a pessoa que vai para o inferno, ela vai ser espetada e jogada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Parece que é um demônio. Quando você lê isso, parece que é um demônio que vai espetar e vai jogar a pessoa. Mas não vai conseguir acontecer isso com quem é cristão. Quem é cristão não vai passar por isso. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O diabo rindo, as pessoas estão queimando aqui junto comigo. Não, com um crente não vai acontecer isso. Onde está a morte, o teu aguilhão, que espeta as pessoas? Onde está o inferno, a tua vitória, que conseguiu vencer a vida? E olha só o que diz o versículo próximo agora, que forte, vai, põe próximo para nós. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado que espeta as pessoas. E a força do pecado é a lei, que a pessoa não conseguiu praticar todos os mandamentos, então ela não aceitou Jesus, ela vai se lascar. O único que conseguiu cumprir todos os mandamentos, quem foi? Quem conseguiu cumprir até o tio, até a vírgula da Bíblia Sagrada? Qual foi o único que conseguiu fazer isso? Então aceite ele, porque você não consegue obedecer todos os mandamentos, nem eu consigo. Por isso que Jesus ele foi para a cruz, sem pecado nenhum, para nos substituir. Eu preguei isso sexta-feira. Ele foi e tomou a cruz de Barrabás. O que é Barrabás? Filhos de Abba. Abba significa Deus, ou pai, paizinho. Então ele foi para substituir os filhos de Deus que não conseguem obedecer os mandamentos. Por isso que você precisa de aceitar Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Está aí, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele pode me salvar. Bom, voltando então lá para onde nós estamos em nome de Jesus. Vamos finalizar agora. Agora você vai gostar. Diga amém. Você está preparado ou não? Porque pode acontecer daqui a pouco. Pastor, acho que isso aí, pastor, não sei se eu creio. Então você está perdido. Não, se você não crê nisso que eu estou pregando, me perdoe, você está perdido. Você vai acreditar no quê? Que você vai ser jogado num saco e deu? Ou você vai acreditar que você vai voltar numa borboleta? Ou no teu cachorro? Ai, pastor, eu estava olhando o meu cachorro que nasceu lá em casa, é a cara do meu tio. Bom, você tem que parar com isso, irmão. Você tem que parar com essas coisas, eu não estou brincando. Você tem que parar com isso, está fora da palavra. Pastor, mas nisso que o senhor está pregando, que está na Bíblia, eu não sei, eu não consigo acreditar nesse negócio. Então você está perdido, tá? E a Bíblia diz, posso dar mais um versículo se você não acredita nisso? Posso? Volta em 1 Coríntios capítulo 15 lá. Se nós não acreditarmos nisso, quer ver? Versículo 17, 1 Coríntios 15, 17, põe ele preso na tela. E se Cristo não ressuscitou, por exemplo, você não acredita que Cristo ressuscitou, então é vã nossa fé. A tua fé, você está vindo aqui na igreja, isso é inútil. É inútil. Se você não crê que Jesus ressuscitou, a tua fé, o que ela é, pessoal?
vã, é inútil. E ainda permaneceis nos teus pecados. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, a tua fé ela é inútil e você continua os teus pecados. Próximo versículo diz mais ainda: e também os que dormiram com Cristo estão perdidos. Se Jesus não ressuscitou, então a pessoa não acredita nisso. As pessoas que morreram acreditando nisso, então elas estão perdidas. E olha o que diz agora aqui, ó. E se esperamos em Cristo só nessa vida, só para ficar curado, só para prosperar, só para que Deus abra a porta para a gente, nós usarmos o nome de Jesus aqui nessa vida, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você não acredita no que eu estou pregando, você é o mais miserável de todos os homens, o mais indigno, o mais fraco de todos os homens. Se você não acredita na ressurreição, miserável. Agora, se você acredita na ressurreição, agora volta lá. Pastor, agora eu acredito. Depois dessa pancadinha de leve aí, eu acredito. Então, no finalzinho do versículo diz que ele vai descer com voz de anjo, de alarido, de arcanjo, alarido e tal, e nós vamos ressuscitar primeiro. Agora vem o que eu queria falar, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, como eu te falei. Tem gente que vai morrer em Cristo, e quando ele voltar, o que vai acontecer primeiro com aqueles que morreram em Cristo? Ressuscitar. E os que ficaram vivos, na hora que ele voltar, o que vai acontecer? Serão arrebatados. Isso aqui é lindo. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Eu estou te falando, irmão, a gente olha para mim aqui, ó. A gente vai se conhecer tudo, mas tem coisas que vão mudar. Você lembra que logo depois que Jesus ressuscitou, lá em Evangelho de São João, capítulo 20, eu acho que é o versículo 26, põe para eles na tela, João 20, 26, 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Olha o que aconteceu com Jesus. E chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles. Não vai mais ter esse negócio de porta para a gente. Não vai ter esse negócio de porta. Você vai se reconhecer, mas não vai ter porta. Você vai conseguir se encontrar com Jesus aonde? Nos ares. A gente vai ter a mesma forma material, a mesma forma, mas nós seremos transformados de uma maneira, aleluia, de uma maneira que essa questão de você estar lá em cima e estar aqui embaixo é questão de fração de segundos. O universo é nosso depois. Você não entendeu isso. Eu vou dizer de novo, o universo vai ser nosso. Não, pastor, mas isso é uma loucura, o senhor está falando. Não, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram, e nós vamos nos encontrar nos ares. Não vai mais ter essa questão de porta, não vai ter porta fechada para a gente, não vai mais ter essa questão de dimensão de espaço. Eu tenho que pegar meu carro para ir lá na Calógeras. Não vai existir isso. Acabou essa sensação de você estar preso à matéria. Acabou essa sensação de você estar preso a um corpo físico que tropeça e dói e que machuca e que sangra. Acabou. A gente vai estar em outra realidade espiritual. E as pessoas estão vivendo a vida delas aí fora, comendo, bebendo, casando, e não estão respeitando isso. Tem uns que vão ficar só olhando para isso e não vão participar. E nós vamos nos encontrar nas nuvens. Vai acabar isso, irmão. E encontrar-se com o Senhor nos ares. E agora a palavra mais forte que eu já li na Bíblia Sagrada. Quem quer a palavra mais forte de todas? E assim estaremos sempre com o Senhor. Nunca mais nós vamos voltar. Nunca mais, nunca. Nós vamos ficar para sempre e para sempre com Jesus. Por isso que eu digo, irmão, mais do que ter dinheiro, mais do que ter carro, casa, mais do que você ter qualquer coisa sobre a face da terra, mais do que as suas lutas que você passa, física, com marido, mulher, dinheiro, crise, pandemia, isso vai se resumir em nada.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pronto, já está consolado. Aplauda Jesus de Nazaré. Para sempre. Nós não vamos voltar mais. Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Gostaram da mensagem ou não? Quem entendeu o recado? E aí, acredita na ressurreição ou não? Não, pastor, eu estou sentindo o chão aqui na igreja ainda. Eu estou com uma dor aqui na perna, no braço, na cabeça. Isso é por causa do demônio e do pecado, irmão. Essas dores que você tem, esses problemas, é por causa do diabo e do pecado, irmão. Isso vai acabar, irmão. Isso vai acabar. Você precisa entender isso. Isso tudo vai acabar. Isso tudo que a gente está passando hoje. E naquela época não vai entender, não vai adiantar se você é novo, se você é velho, se você tem dinheiro mais do que os outros. Você viu quem é que vai estar lá que vai ficar desesperado? Ricos, grandes, reis, governadores, tribunos. Meu irmão, não adianta, irmão. A pessoa que é poderosa, naquela época vai ficar todo mundo igual. Aquele dia, todo mundo para Deus vai ser ser humano. Só vai ter uma diferença. Vai se dividir em dois. Os que creram e os que não creram. Os que viveram por Jesus e os que não viveram por Jesus. Os que foram santos e os que não foram santos. É isso que vai acontecer nesse dia. E deu, e acabou. Pastor, então a gente vai se enxergar? Claro que vai, irmão. Você não vai chegar lá e vai olhar assim, ó, meu Deus, é um fantasma, meu Deus, que coisa engraçada. Nossa, parece um ET. Não tem nada a ver, irmão. Isso é coisa da cabeça das pessoas. A pessoa inventa umas coisas malucas. Que você vai ser um vulto. Vulto que as pessoas veem hoje, que a gente tem que repreender. Pastor, eu estou vendo vulto na minha casa. Aí tem que repreender o diabo. No grande dia, não. Você vai conseguir se reconhecer. Por isso que se eu fosse você, eu cuidava bem do seu corpo. Hoje. Cuidava bem dele. Porque no dia que a gente for se apresentar para Jesus, a gente tem que apresentar irrepreensíveis. Nosso corpo, nosso espírito e a nossa alma. Irrepreensíveis no dia do Senhor. Feche os teus olhos. Deus, nós estamos ainda na matéria. Ainda nós estamos nesse plano terrestre. Mas o Senhor já passou por isso. O Senhor já passou pela ressurreição. E isso vai acontecer. Queira ou não queira, creia ou não creia, acredite ou não acredite. Por isso que quando o pastor Michael insiste em estar na igreja, em congregar, as pessoas, não, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. As pessoas vão estar comendo, bebendo, vão estar casando, se dando em casamento, plantando, construindo, comprando, e vão estar deixando as coisas de Deus de lado. Não que você não possa fazer isso, pode. Mas você se afasta da igreja, você se afasta da Bíblia. E quando chegar aquele grande dia, você vai estar afastado. Tem pessoa aqui nessa igreja que nem batizado é. Jesus, o que está acontecendo? Se batiza, meu irmão. E se você não se batizou se você já se batizou nas águas, se conserta com Jesus. Porque pode ser essa noite que Ele pode pedir a tua alma. E o que tu tens preparado para quem ficará. Pode ser essa noite. A gente está num período que as pessoas estão assustadas com a morte. Eu não estou assustado com a morte. Eu estou assustado com o número de pessoas que se afastaram de Deus por causa da morte. É isso que mais me assusta. Quantas pessoas que poderiam estar hoje na ressurreição, a pessoa fica em casa por causa de medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de Jesus, de me afastar do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada faz menção àqueles que ressuscitaram contigo. A Bíblia diz que aqueles que morreram e dormem em Cristo. E uma vez uma pessoa me perguntou isso também, pastor, quando eu morrer, o que vai acontecer, pastor? Eu vou ficar dormindo? Que vai nada, você vai se encontrar direto com Jesus. E você vai estar num âmbito já desfrutando das bem-aventuranças celestiais. Foi por isso que Paulo disse: para mim viver é necessidade, morrer é lucro. Hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo diz, que aquilo que ele viu no terceiro céu é inefável, é indizível, não tem como falar o que ele viu no terceiro céu. E é esse lugar que nós vamos, é para esse lugar que nós vamos. Acredite, segundo a Escritura. Você não pode acreditar naquilo que as pessoas dizem lá fora. Acredite na Bíblia, acredite nas profecias dos
dos antigos profetas, Isaías, Oséias, o rei Davi mesmo, grande Salomão e assim por diante. Deus usava eles para profetizar o que iria acontecer. E tudo que está acontecendo aí fora, peste, guerra, rumor de guerra, luta religiosa, todas essas guerras, todas estão registradas. E está se engrossando cada vez mais. Homossexualismo, lesbianismo, prostituição, pedofilia, mentira, engano, esfriamento das pessoas para ir para a igreja, para servir a Deus. Jesus está voltando. E se eu fosse você, eu acreditava na ressurreição. Levante a mão para o céu quem acredita em ressurreição e fale para Jesus: eu acredito nisso. Apesar de não ter passado por isso, eu acredito, Jesus. Fale para Jesus: Jesus, eu vou passar por isso também já já. Já já, quando você morrer, você vai passar por isso. Eu e você, nós ressuscitaremos primeiro os que morreram em Cristo. Eu acredito que o Senhor ressuscitou. Eu acredito que o Senhor está vivo. Nós vamos mudar a matéria. Vai chegar o dia que nós vamos nos encontrar nos ares. Não vai mais ter parede. Nós não precisaremos mais usar roupas físicas. Porque as nossas roupas serão celestiais. Será trocado o mortal pelo imortal, o corruptível pelo incorruptível. E se tem uma coisa certa que eu sei, que todo mundo que está aqui vai participar disso. Todo mundo que está aqui vai participar disso, ou para o céu ou para o inferno. Mas todo mundo vai participar. Quem está lá fora, todo mundo vai participar. Rico, pobre, conhecido, não conhecido. Nessa época não interessa se vai ser o Neymar ou se vai ser o tiozinho lá daquele barraco lá do Rio de Janeiro. Não interessa. Nesse dia já não interessa absolutamente mais nada. Levante as mãos aos céus e cante. A morte não venceu. Aleluia. A morte não venceu. Não vai ter mais sepulcro. Vivo Ele está. Não vai mais ter cemitério. Vivo Ele está. Não vai mais ter cemitério. A morte não venceu. Não vai ter mais nada disso. A morte não venceu. Vai ser mudado o nosso ambiente. Vivo Ele está. Vai ser mudado o nosso corpo. Vivo Ele está. Acabaram-se as A dores. morte não venceu. Acabaram-se os dinheiros. A morte não venceu. Acabou carro, casa, acabou tudo. Vivo Ele está. Acabou esse momento. Vivo Ele está. Vai acabar tudo. A morte não venceu. A morte não A venceu. morte não venceu. Sim. Vivo Ele Vamos está. estar para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre, para A sempre. morte não Para sempre com Jesus. venceu. Para sempre com A Jesus. morte não Para sempre. venceu. Para sempre com Jesus. Vivo Ele Para está. sempre com Jesus. Vivo Para sempre. Ele está. Porque Ele vive. Ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer Oh, Jesus. no amanhã. Porque Ele vive. Porque Oh glória. Vamos estar vivos. Vivos com Jesus. temor não há. Porque eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei. Eu sei Que a minha vida que a minha vida está nas mãos está nas mãos do do meu Jesus. que vivo. Que Se vivo prepara. está. Se prepare para esse dia. Porque Ele vive. Que ele Se prepare. Se prepare para esse dia. Se prepare para esse dia. posso crer no ar. Se santifique. Pregue o Evangelho. Porque Esteja na casa de Deus. Se batize nas águas. Aleluia. Viva. Viva em santidade. Viva em santidade. mas eu bem sei. Eu sei. Eu sei
Minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos De quem? do meu Jesus. Que vivo está. Levante as suas mãos bem alto ao céu e diga assim: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E diga: tragada foi a morte na vitória de Cristo. Aleluia. A morte não segurou o meu mestre. Eu sou discípulo de Jesus. A morte também não vai nos segurar. Não vai mais ter parede, não vai mais ter distância, não vai mais ter altura, não vai mais ter nada, meu irmão. Acabaram os teus problemas, toda lágrima vai ser enxugada. Torebe canta lama mandaré. Oh, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Vem, 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 vem. Oh, vem, 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 Jesus. Vem, 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 vem. Jesus, 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 nós te amamos. Oh, aleluia. Não venceu. A morte Não venceu. sim, Vivo ele está. vivo. Vivo ele está. A morte não venceu. a morte A morte não venceu. vivo, Vivo ele está. vivo. Vivo ele está. Solta a voz. A morte não venceu. Nós vamos viver com A Ele. morte não Nós vamos venceu. viver com Jesus para sempre. Vivo ele está. Te amo, Jesus, te amo. Vivo ele Obrigado, está. Jesus. A morte não venceu. Vamos estar para sempre com A Ele. morte não venceu. Aleluia. Vivo ele está. Vivo. Vivo ele está. E você diz: Senhor, eu recebo essa palavra. E eu tenho a certeza do que vai acontecer após a minha morte ou o meu arrebatamento. Não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, Jesus. Conheci a verdade e a verdade me libertou. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. O mais forte que você pode. Calma que já vai chegar a nossa hora. Dá uma glória a Deus. Abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,